Bom, meu nome é Gisela, eu sou doutoranda em Estudos de Linguagem pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense. E eu vou apresentar parte, né, do estudo que eu empreendi no mestrado. E na minha dissertação eu investiguei o uso da hipermodalidade, um conceito desenvolvido por um semiótico social chamado Jay Lenk, para analisar práticas discursivas de leitura e escrita em uma disciplina de um curso à distância no Moodle. A minha apresentação hoje vai tratar do letramento digital e a hipermodalidade, novas formas de significação textual em tela. Bom, então esse trabalho ele tem como objetivo principal analisar a ressignificação da leitura e da escrita em textos produzidos e disponibilizados em meio digital e a consequente necessidade de práticas de letramento digital, visto que, como nós já dissemos aqui, todos nós, que o ciberespaço já foi institucionalizado como um espaço de produção, difusão e leitura de textos nas mais diversas esferas do conhecimento. É claro que é inegável ao estudo das práticas de letramento, nós já estamos pressupondo aqui as práticas de alfabetização. Você até apontou de um projeto muito interessante, que são práticas de alfabetização com recursos digitais. Nesse sentido, Barton diz que o indivíduo é plenamente letrado quando é capaz de ir além dos limites da língua e de fazer relações interdiscursivas, vinculando-os à sua realidade histórica, social e política. Eu não vou me estender muito nesse assunto, já que existe uma ampla literatura, sobre aqui no Brasil. Nós temos Magda Soares, Angela Kleiman, Dionísio, Marcuschi, enfim. Também seria legítimo aventar aqui a importância do letramento visual, como fazem Kress e Van Leuven, Dondes, Oliveira, aqui no Brasil, que vem requerendo uma nova teoria de linguagem que explique adequadamente essa linguagem visual e a sua integração com outros modos, seja na escrita, seja na leitura. Ao que me proponho, vou procurar primeiramente situar a teoria cognitiva de processamento de leitura bottom-up e top-down em estudos sobre letramentos, incluídos os de letramento digital, em relação a teorias que analisam as possibilidades enunciativas hipermodais. Busco refletir, teoricamente, esse é um trabalho teórico, sobre leitura e escrita em seu aspecto hipermodal e também multimodal, incorporando análise sobre as especificidades das várias linguagens utilizadas na produção de textos, bem como a integração entre elas na geração de possibilidades de criar ou recriar significados. Bom, a atividade de leitura é um processo de construção de significados que envolve a habilidade do leitor em processar informações, ao lançar mão de seu conhecimento linguístico para atribuir significado, ou no nível da palavra, ou no nível da sentença, e o conhecimento do mundo que esse leitor traz e que ele aciona para compreender, então, o texto. Segundo Cato, há dois tipos básicos de leitores que engendram os processamentos no nível mais linguístico, que seria o processamento chamado de bottom-up, e o processamento de leitura, no qual o leitor traz os seus conhecimentos prévios, que é o processamento top-down. Esse tipo de leitor, top-down, fundamenta-se em um modelo psicolinguístico centrado essencialmente no uso de estratégias de leitura que resultam de suas experiências prévias adquiridas ao longo da vida, as quais ele utiliza para fazer previsões sobre um texto, ao invés de se centrar nas informações efetivamente constantes no texto. Trata-se de uma estratégia de leitura ancorada mais nas experiências do indivíduo do que nas expectativas do leitor sobre o texto, uma vez que ele pode se deparar com formas ou funções pouco familiares ou até mesmo desconhecidas. Já o tipo de leitor bottom-up baseia-se em um modelo quase que de decodificação de informações centrado no texto. A leitura empreendida por esse leitor parte do específico para o geral, ou seja, do nível das palavras ao nível das sentenças, dando pouca margem às atividades cognitivas inferenciais. Isso me fez muito lembrar os exemplos que você trouxe, Alexandre, dos jogos, em que o leitor ele é convidado a participar utilizando muito esse tipo de estratégia que está ancorada na superfície do texto. Logo, a leitura realizada por esse tipo de leitor situa-se em um nível mais superficial, uma vez que a sua capacidade de fazer inferências, estabelecer relações e sintetizar ideias é limitada. O processo ascendente é, portanto, utilizado para decodificar palavras, estruturas e conceitos familiares ou previsíveis no texto. Cato propõe que esse leitor é fluente e veloz e se apoia basicamente na informação textual. De acordo ainda com Cato, o leitor maduro seria aquele que estabelece de forma consciente o modelo interativo, ou seja, é aquele que, citando Cato, usa de forma adequada e no momento apropriado os dois processos complementarmente.
É o leitor para quem a escolha desses processos é já uma estratégia metacognitiva, isto é o leitor que tem um controle consciente e ativo do seu comportamento como leitor. Fecha a citação. Esse processamento simultâneo entre as estratégias bottom-up e top-down consiste, segundo Menezes, em um jogo de adivinhações em que o leitor utiliza seu conhecimento de mundo para testar hipóteses e fazer previsões sobre o que vai encontrar em um texto. Assim, a leitura é vista como uma construção de significados e não como mera transmissão de informação, visto que leitores diferentes atribuem significados diferentes ao mesmo texto. O processo de leitura, interpretação e compreensão de textos envolve uma atividade integradora entre informação dada e informação nova, em um fluxo dinâmico e interativo no qual o leitor faz uso de todo o seu conjunto de conhecimentos prévios, de seus imaginários sociais e de suas competências linguísticas para interagir com as pistas autorizadas pelo autor do texto para então construir sentidos. A leitura deve ser uma atividade, portanto, significativa. Muitas vezes, na escola, o aluno lê textos sem saber por que o faz, parecendo a ação da leitura uma mera formalidade, destituída de valores e significados para a sua vida e para a sua própria prática escolarizada. Por outro lado, o ensino da leitura também pode não fazer sentido para o professor, caso ele não compreenda que a atividade de leitura envolve o uso de estratégias pedagógicas que visam a competência e leitura dos alunos. O modelo interativo é uma interseção cognitiva que situa o leitor em relação ao texto e às suas representações sociais e às suas representações linguageiras. A leitura é uma prática social, ou seja, a atividade de leitura é uma prática sociocomunicativa situada, na qual a construção de saberes se dá em eventos que envolvem interações com objetivos de leitura específicos, levando em conta as experiências de saberes e crenças internalizadas pelo leitor, bem como sua capacidade inferencial e interdiscursiva, que é ativada no e pelo texto. Com a popularização dos computadores pessoais e do facilitado acesso à internet, novas práticas sociais passaram a ser significadas. Naturalmente, a mediação de novas tecnologias nos processos de comunicação vem acarretando várias transformações nessa linguagem expressa na tela do computador e, portanto, novas práticas sociais. Snyder acredita que o computador propicia um espaço novo de produção textual que, consequentemente, impacta também as formas pelas quais chegamos a conhecer e organizar os nossos pensamentos. Visto que um número relevante de práticas sociais em sujeitos em idade escolar e de adultos já letrados ocorre, então, na tela do computador, é importante a indagação sobre quais estratégias de leitura esses leitores demandam e que estratégias podem potencializar a leitura e a compreensão de textos que circulam no ciberespaço. É fundamental que as teorias pedagógicas de ensino de leitura tratem da relação entre o material verbal e o não verbal, como também da linguagem utilizada em textos de caráter multimodal, uma vez que as tecnologias de produção de textos já se consolidaram, permitindo a exploração da expressividade de vários modos de linguagem, seja verbal, visual, sonoro, enfim, e a sua integração em links digitais, os hipertextos. Em vistas disso, o ensino de leitura contemporaneamente não pode deixar de privilegiar esses recursos hipermodais e multimodais como integrantes do texto e coparticipantes nos processos de significação textual. As práticas de letramento escolares, conforme Rojo, dentre outros objetivos, devem possibilitar os letramentos multissemióticos, os quais são exigidos pelos letramentos contemporâneos, ampliando a noção de letramento para o campo da imagem, da música e de outras semioses que não somente a escrita. Diante da gama de textos disponíveis na tela do computador, o letramento tradicional, que se ocupa de práticas sociais reguladas principalmente pelo verbal e, sobretudo, na modalidade escrita, não é suficiente para descrever os fenômenos linguageiros originados da integração entre outros signos no ciberespaço. A institucionalização dos letramentos multissemióticos, conforme Rojo, como práticas de letramento, implementa os letramentos críticos e protagonistas, cujo objetivo é dar tratamento ético aos discursos, situando-os social e contextualmente, além de criar ambiente de problematização dos discursos hegemônicos e de valorizar a polifonia discursiva. A compreensão de um texto, então, não pode ser considerada uma atividade individual, isolada da sociedade na qual o sujeito vive, uma vez que compreender o texto é uma atividade de interação, e não somente uma atividade cognitiva e linguística. A compreensão é uma atividade colaborativa entre autor, texto, leitor ou falante, texto, ouvinte. Logo, o sentido não está no autor, ou no texto, ou no leitor, mas na interação entre esses elementos que são constituintes de sentidos. Um aspecto a se considerar nos estudos de letramento digital é o contexto hipermídia, que gerou a necessidade de entender melhor o efeito da organização hipertextual na escrita e na leitura. É necessário entender como viabilizar interações significativas com o material digital, não mais apresentando o texto de forma sequencial, mas sim através de um conjunto de lexias relacionadas entre si, de forma a possibilitar trajetórias de leituras variadas.
A hipermídia, como forma de organização textual, tem o elemento hipertexto, que é um agregador de múltiplas semioses, né? Então, em vistas disso, diferentes estratégias de leitura são demandadas devido a novas formas de textualidade que fraturam a sequencialidade do texto tradicional, exigindo, portanto, novas estratégias de leitura e uma nova relação do leitor com o texto, uma vez que ele terá que fazer escolhas e determinar a ordem de acesso aos diferentes segmentos disponibilizados no hipertexto e o eixo coesivo que confere um sentido global ao texto lido. Não que o tipo de organização textual, no qual uma ruptura de sequencialidade seja exclusiva dos textos digitais. Nós temos exemplos disso na literatura, como com Cortázar, com Borges, só para citar alguns exemplos, o próprio James Joyce, enfim. Mas para Landau, a multiplicidade do hipertexto é uma chamada para um leitor mais ativo e atento ao percurso que ele próprio escolheu trilhar. Marcuse entende o hipertexto como um atualizador de recursos que antes já eram usados nos textos escritos, mas que com as tecnologias de comunicação e informação foram ressignificados, surgindo então uma nova forma de textualidade. Uma grande contribuição de Landau para a significação do hipertexto diz respeito ao estrangulamento da tirania univocal. Citando o próprio Landau, como os leitores se movem por uma teia ou rede de texto, eles continuamente mudam o centro e, portanto, o foco ou o princípio organizador de sua investigação e experiência. O hipertexto, em outras palavras, proporciona um sistema infinitamente recentrável, cujo ponto provisório de foco depende do leitor, que se torna um leitor verdadeiramente ativo em outro sentido. Fim de citação. O hipertexto deixa, né, de ter esse princípio de organização, né, principal, centralizado, o que permite ao leitor estabelecer focos provisórios no texto, tornando-o ativamente participante da atividade de leitura. Nesse novo princípio de organização textual, o leitor não fica preso àquela hierarquia imposta pelo autor do texto, que você, né, mencionou, embora, obviamente, o autor na produção textual dê direcionamento de leitura. Entretanto, é o leitor que decide se irá ou não segui-los. Xavier também discute essa relação entre autor e leitor de hipertextos, dizendo que o autor deixa na tela sugestões de caminhos a serem percorridos, os quais são totalmente violáveis, pois é princípio norteador na construção dos hipertextos a otimização das escolhas de trilhas no espaço digital, a qual vai garantir ao leitor um leque amplo de opções de checagem. Entretanto, o linguista chama atenção para o fato de que a liberdade de escolha do leitor é condicionada às decisões do autor do hipertexto sobre a disponibilização dos links, sendo estes, portanto, um meio de respaldar o seu ponto de vista, o ponto de vista do autor, né, do produtor do texto. Mesmo havendo algumas nuances entre os pontos de vista apresentados, o que é de convergente entre eles é a reconfiguração do papel do leitor em ambiente digital. A leitura em si sempre foi um ato corporal, né? Citando Zumthor, que conta sobre a sua experiência, né, a experiência do corpo durante a leitura. O corpo é o peso sentido na experiência que faço dos textos. Meu corpo é a materialização daquilo que me é próprio, realidade vivida e que determina a minha relação com o mundo. Diante da tela do computador, a leitura continua sendo ativa, mas provocando outros sentidos. O olhar e os ouvidos são direcionados para lugares diversos, como cartazes publicitários, hiperlinks que remetem a temas não relacionados a uma leitura prévia, o som da chamada para uma conversa em um chat, entre outras ações que podem ser exigidas do leitor, que, cognitivamente, precisa saber administrar as alternativas que a tela do computador lhe apresenta e que impõem a ele tomar uma decisão. Outro aspecto a ser analisado na construção e na leitura de textos digitais é a coesão hipertextual, que é tecida por artefatos semióticos ligados por links que geram significados em diferentes escalas de organização sintagmática. Outros elementos que estão associados a estratégias de produção escrita e de leitura em hipertexto são o uso de cor e a organização estrutural de unidades textuais, cabeçalhos, títulos, links, enfim. E os significados orientacionais, que é uma categoria proposta pelo Lenk nessa teoria na teoria da hipermodalidade, que é o significado que vai relacionar o leitor com o texto e o leitor com o autor. Esses significados orientacionais em websites, que é o foco da pesquisa do Lenk, são dados através da combinação entre o visual e o verbal, a fim de produzir uma orientação para o leitor em direção ao conteúdo temático apresentado. A pluralidade dos contextos atravessados pelas mensagens hipermodais exige o conhecimento aberto de novas estratégias de coesão e coerência textuais, uma vez que a referência dos links deve ser disponibilizada corretamente a fim de que o leitor não se perca no ciberespaço. E a ampliação da informação deve ser visada partindo da consideração do autor acerca da coerência interna que os links devem estabelecer. A aplicação do letramento digital pode ser um caminho ético para a inserção de sujeitos no mundo social, visto que uma parte considerável das práticas linguageiras hoje acontece no ciberespaço. O letramento digital deve almejar também os letramentos críticos propostos por Rojo, por Soares,
pela análise de valores, intenções, estratégias e efeitos de sentido provocados pelo autor de textos nos quais foram usados os recursos hipermodais. O hipertexto anuncia de forma indicial os recortes sinalizados pelo autor, que também pode salientar em mais de um sistema semiótico aspectos que julga relevantes. Sobre esse aspecto da saliência que cada modo pode sugerir, Kress e Van Leuven propõem que está havendo um certo nível de especialização das linguagens e que essa especialização, esse como os modos significam, devem ser motivo de atenção em uma prática de letramento. O letramento digital, como conhecimento de práticas sociais mediadas pelo uso do computador, deve ativar esse leitor que utiliza um processamento do Interactive Model, né, do modelo interativo. Ele pode ajudar nesse acionamento, porque esse leitor precisa justamente trazer à tona suas experiências prévias de leitura oriundas tanto de textos digitais quanto de textos impressos, e também manter-se centrado no texto, já que lhes são demandadas ações para prosseguir a leitura e capacidade inferencial e relacional, porque ele precisa gerenciar várias camadas de informação. Principalmente a nós, né, profissionais de educação e de linguagem, cabe o papel, né, de repensar essas práticas pedagógicas de leitura e de escrita que priorizem o aspecto multimodal e hipermodal dos textos, abrangendo análise sobre as especificidades das várias linguagens utilizadas na produção textual, a integração entre elas na geração de possibilidades de construir significados e do próprio hipertexto como tecnologia enunciativa. Tal prática não pode deixar de levar em conta a instância de produção de hipertextos, pois o sujeito autor, ao integrar recursos multimodais no hipertexto, deixa marcas ideológicas na sua composição textual. Embora o leitor seja o responsável por reconstruir as trajetórias iniciadas pelo autor, é este quem dá início ao percurso, moldando a partir das suas intenções. Conforme propõe Lenk, a comunicação hiper e multimodal é um recurso que pode ser poderoso, porque pode gerar significados que vão permitir às pessoas ler e escrever novas formas de expressão de maneira diversificada e crítica. E a combinação, né, de diferentes signos não só amplia potencialmente o significado de cada um, como também tem um efeito que se inscreve na memória cognitiva e afetiva do leitor. Muito obrigada. E agora a gente fecha esse bloco com questões. Alguém tem alguma questão? Alguém gostaria de falar sobre alguma coisa? Não, é só uma coisa que me ocorreu, assim, sou bem, assim, leiga em relação a essa questão de hipertexto, apesar de estar aqui no Nupil, eu pesquiso coisa impressa, então não vou muito por aí. Mas é que só que quando você fala que o próprio autor do hipertexto, ele meio que já, nessa escolha dos links, a forma como ele dispõe as coisas, ele meio que já... claro que talvez não totalmente conscientemente, mas meio que o que o leitor pode fazer já está meio que pré-determinado pelo que a obra em si já traz. Eu me lembrei muito do Humberto Eco quando ele fala do leitor modelo, né? Então, quer dizer, existe também esse papel de um leitor que, na verdade, é algo que já é meio que determinado, né? Essa palavra é pesada, mas é como se fosse meio que determinado pela própria disposição e organização da obra. É só um comentário mesmo, tá? Não era nem pergunta. Bom, eu particularmente não... Eu estudo... Hoje no doutorado, não estou trabalhando mais com leitura e produção de texto, continuo trabalhando com a teoria da hipermodalidade, mas como ela pode construir o ethos de um sujeito político, e por isso mesmo eu não sou filiada às teorias que sobredeterminam o sujeito. Mas, bom, assim como nos textos impressos, existem pistas, né? O escritor, sejam de textos impressos ou textos produzidos por meio digital, os autores, produtores de textos, deixam pistas autorizadas, né? Por isso que uma aula de leitura, por exemplo, não vale qualquer coisa, né? Não é o que você acha do texto? Qual é o seu ponto de vista sobre o texto? Né? As atividades de leitura, elas devem ser orientadas estrategicamente, buscando esses caminhos, essas trajetórias,
abertas pelo autor do texto, não que elas sejam fechadas, encerradas em si mesmas. E até mesmo porque cada um de nós tem suas próprias experiências, seus conhecimentos prévios e relacionais, e cada um vai ter uma leitura, talvez com nuances diferenciadas, mas de acordo com as pistas deixadas pelo autor. Tá, a pergunta para você, tá, Gisela, é sobre... No meu mestrado eu trabalhei com hipertexto e agora no doutorado eu deixei um pouco de lado isso. E aí eu vi que os estudos sobre hipertexto há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eram muito fortes, né? Você praticamente todo dia tinha um livro novo sobre hipertexto e o hipertexto ia revolucionar o mundo, né? O leitor ia ser capaz de fazer tudo. Agora, eu queria saber, na parte agora da linguística, que é a sua área, né, como é que tá as pesquisas ainda, se elas ainda estão muito fortes, porque eu vejo que do lado da literatura isso caiu um pouco. Não sei porque também eu me afastei um pouco disso, mas vez ou outra eu dou uma olhada, mas eu vejo que caiu muito essa questão dos estudos sobre o hipertexto. Eu queria que você falasse como é que está isso na sua área. Bom, eu também no doutorado, não que eu tenha deixado de lado, mas realmente assim, nessa etapa do meu projeto de pesquisa, eu não estou estudando especificamente hipertexto. Nem sei se eu vou chegar a estudar o hipertexto mesmo. Eu concordo com você. Acho que assim, a maioria hoje dos estudos na área de linguística ainda está centrado nos letramentos digitais, em estratégias de leitura, de escrita, mas eu também não posso afirmar em que estágio essas pesquisas estão. E realmente, assim, grande parte, você tem razão, da bibliografia do que eu reuni também na minha pesquisa de mestrado, são dessa época. Então, não sei se... Eu sei que, por exemplo, o professor Xavier, na UFPE, ele ainda estuda hipertexto, acho que agora ele está numa pesquisa sobre retórica do hipertexto. Eu não fui no evento que ele organiza esse ano, mas no último ano em que eu fui, ele estava nesse estágio de pesquisa sobre a retórica dos hipertextos. E é um nome que eu mais tenho agora em mente, mas eu realmente não estou acompanhando com uma lupa esse estágio dos estudos em linguística, não. Aline, desculpe te fazer levantar, mas eu tenho uma consideração sobre o... Quando você falou da construção da personalidade, e separando no mundo no que a gente chama de virtual e no real, eu tenho uma consideração sobre isso, que é uma coisa que eu vi recentemente. Eu não sei se está ligado necessariamente à psicologia, mas existe um acrônimo, se chama AFK, Away from Keyboard. Não sei se já ouviu falar. Então, ele não se separaria necessariamente em personalidades, e sim veria como simplesmente lugares diferentes, assim como na sala de aula a gente se comporta de uma forma e fora a gente se comporta de outra, mas a gente permaneceria uma personalidade una. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu não vejo dessa forma também. Eu não acho que exista realmente uma construção da personalidade. Eu acho que é um reforço de certos aspectos da personalidade. Bom, o que esse teórico que eu usei coloca é que alguns traços da nossa personalidade são potencializados nesse ambiente do keyboard, né, do eletrônico. E com certeza, eu entendo o seu ponto, na verdade eu concordo, mas eu acho assim, um pouco delicado usar a expressão de uma personalidade una, né, como se a gente fosse tão simples assim. Porque realmente, na sala de aula, numa apresentação, na mesa de bar, né, a gente realmente tem, sabe, a gente muda alguns traços. Então, toda a ideia é que existem alguns traços, como a agressividade, né, a regressão infantil, que a internet potencializa em algumas pessoas. Claro que não é para todo mundo.
Então, como eu coloquei no começo, isso me chamou a atenção em algumas pessoas do meu círculo pessoal, né, na rede social que eu fui ver, que me instigou para fazer esse tipo de pesquisa. Mas, obviamente, não é todo mundo. Nem todo mundo aqui vai ser agressivo porque está na internet. Mas vocês não se surpreendem, às vezes, quando estão lendo os comentários de uma notícia, assim, você vê, meu Deus, será que esse cara é tão baixaria assim na vida real? Eu acho que não. Eu acho que ele piorou porque ele estava protegido por aquele anonimato. Então, eu concordo, né? Existem diferentes ambientes que a gente vai ter a nossa personalidade, mas ela vai sofrer algumas alterações conforme o contexto social. E a internet seria um desses, né? Mas só esse cuidado que, a minha opinião, dá respeito da personalidade una, né? Eu acho que nós somos um pouco mais complexos e suscetíveis a essa questão de influências pelo ambiente que a gente está. Como agora, por exemplo. Mas obrigada pela colocação. Muito bom. Tá, eu concordo com a Aline, não é? Eu acho que, pelo menos do ponto de vista assim que eu vejo das redes sociais que eu uso, 80% das pessoas mentem o que elas são. Pelo menos 80%, sabe? E quando você tem um anonimato, porque no Facebook todo mundo sabe quem você é, mas quando você tem um anonimato, aí o número sobe bastante. Tem até um programa, não sei, um TV a cabo que se chama Catfish, não sei se você conhece, que é das pessoas que têm relacionamento através da internet, passam anos namorando sem se ver, e quando realmente se conhecem são pessoas completamente diferentes. Eu tenho uma pergunta para a Nádia, pergunta bem não muito profunda, é só curiosidade mesmo, é para saber se essas fanfictions, se elas são escritas, se algumas delas são escritas de forma colaborativa, ou cada um escreve uma parte, ou se eu tenho, por exemplo, uma fanfiction sobre o Harry Potter, que cada um escreve, por exemplo, uma parte, e aí você tem uma obra colaborativa. Então, aqui retomando, não, as fanfics elas são individuais, né? E a questão dos beta readers, eles entram somente para fazer a questão dos personagens e para ver, no caso, os gêneros, que até não tive tempo de mostrar ali, mas tem vários gêneros. Tem gênero slash, tem outros gêneros, e os termos são em inglês, e cada um diz um tipo. Tem uns gêneros que tem romance entre pessoas homossexuais, aí só do sexo feminino, ou do sexo masculino, ou hétero, e assim por diante. Mas elas são individuais. Aí entra o beta reader para ver se ele está escrevendo de acordo com aquele gênero. É isso. Obrigada. Gente, mais alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então, muito obrigada pela participação de vocês. E agora, às 5 horas, a gente tem a palestra do professor Francisco Marinho, que vai falar sobre Esqueci, eu escrevi, mas já esqueci. Algo relacionado, óbvio. Não, Memorium é o nome da criação toda. É uma palestra específica sobre arte digital. Agora, eles já devem estar ali fora, que eu já vi alguns abrindo a porta. Tá bom, muito obrigada.